Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. As centrais geradoras hidrelétricas, ou como são comumente conhecidas, CGHs, são como mini usinas hidrelétricas baseadas no conceito da rosca de Arquimedes, aproveitando a queda de água do vertedouro para gerar energia. A energia criada pela CGH Nicolau Plútor é capaz de gerar o equivalente à metade da energia consumida em todo o Parque Barigui mensalmente. Isso seria equivalente a gerar uma quantidade capaz de suprir o consumo energético de 135 casas médias com famílias de até 4 pessoas. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje retomando o assunto da aula passada, que foi sobre as energias sustentáveis e fontes de energia limpas. O que vocês acabaram de ver no vídeo é uma central hidrelétrica de pequeno porte, é uma central geradora de hidrelétrica, uma CGH. Ela se encontra no Parque Barigui e ela tem uma função importante no Parque Barigui como uma central descentralizada e ela produz energia para cerca de 50% do parque, daquela que o Parque Barigui necessita. Isso equivale a aproximadamente 135, 140 casas com aproximadamente 4 pessoas, tá? Quais são as vantagens dessas pequenas centrais hidrelétricas? Bom, primeiro, elas são pequenas, então o impacto gerado para a montagem, para a construção, o impacto nas pessoas que moram no entorno é bem menor, tá? Outra questão importante é como elas são de uma central descentralizada, ou seja, ela está fora das centrais grandes, como a usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, ela não necessita de uma quantidade muito grande de cabos, de transmissão, de fios, de mais postes, porque ela já foi colocada próximo da onde ela está sendo utilizada. Tá? Então, observem na imagem que vocês estão vendo no slide, esse é uma fotografia que foi tirada lá na usina do Parque Barigui, nessa mini usina. E como que ela funciona? Ela funciona com a água passando por dentro dessa rosca. Essa rosca é a rosca de Arquimedes, tá? Ou rosca helicoidal. E nesse momento que ela está passando por ali, ela adquire bastante velocidade e transforma a energia em energia elétrica. Tá certo? Agora vamos pensar sobre a aula de hoje. Por que eu relembrei essa aula anterior e trouxe novamente as usinas hidrelétricas? Porque a nossa aula de hoje é sobre a água e os desafios da sociedade. Então, a questão da água é uma questão muito importante para nós. Nós não precisa nem pensar muito, eu diria que é chover no molhado, dizer que a água é essencial para a nossa vida. Tá? Então, pensa comigo, quando você acorda de manhã, você acende a luz do seu quarto, você vai até o banheiro, utiliza a descarga, você toma café, então, para o café ser coado ou para fazer chá, é necessário água. Você vai escovar os dentes, você usa mais um tanto de água. Algumas pessoas usam tomar banho de manhã antes de sair ou para a escola ou trabalhar. Então, vejam, inúmeras situações já nos primeiros 30 minutos da nossa manhã, nós usamos muita quantidade de água. Sem ela, em quantidade e qualidade, como um todo estaria comprometida, tá? E principalmente a nossa sobrevivência. A gente só existe na Terra porque existe água. Tá? Então, a água, ela é para nós uma questão socioambiental muito importante. E ter acesso à água é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, vamos pensar comigo? Observem aqui, observem e pensem junto comigo. Vocês acham que todas as pessoas no mundo têm o mesmo acesso de água? O acesso à água, a acessibilidade? Então, na sua casa você recebe água encanada. Bom, eu na minha casa recebo, né, água que vem tratada dentro dos canos direitinho. Mas vocês sabiam que existem pessoas
que têm poços nas suas residências, poços artesianos, e eles constroem para retirar água e não possuem encanamento, eles usam a água diretamente do poço. Existem outras pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, e essas pessoas muitas vezes têm que andar longas distâncias até achar uma bica, uma nascente ou mesmo um rio para que possa suprir suas necessidades em água, certo? A questão da água, a escassez de água no planeta, segundo a ONU, até 2025, 3 bilhões de pessoas terão problemas para ter acesso à água. Ou seja, a escassez de água é uma questão muito séria, por isso que as pessoas têm que pensar sobre isso e por isso que nós estamos agora pensando sobre isso. Você já tinha parado para pensar como é feito o acesso à água? Então vamos continuar. A principal matriz energética do nosso país é a hidrelétrica, tá? São as usinas hidrelétricas. Eu comentei na última aula que o presidente autorizou o uso de termoelétricas. Essas termoelétricas, eu comentei que não é exatamente uma fonte limpa, é usado carvão, e esse carvão é poluente. Por que foi preciso acionar? Justamente por causa da crise hídrica. Os rios que vão alimentar os reservatórios, observem a imagem ali de uma usina hidrelétrica. Os rios que que jogam a água nesses reservatórios, eles estão diminuindo. Então, a reserva de água do rio está diminuindo bastante e isso interfere na produção da energia elétrica. Observe ali o caminho que a água faz dentro de uma hidrelétrica. Então, ela desce por dutos, né? Nesses dutos ela vai pegando também uma velocidade, uma força, e ela passa por dentro das turbinas, e nesse momento a energia é transformada em energia elétrica. Então, gente, o que acontece? A água tem, vamos falar de termos mais técnicos aqui, a água está no reservatório, ela tem uma energia, tá? Então, não existe um milagre de transformação, de produzir energia elétrica. Na verdade, existe uma transformação de energia. A energia potencial, ou seja, a energia que está guardada nessa água em relação à sua altura, cai com uma determinada pressão. Essa energia potencial se transforma numa energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Nesse movimento, quando ela passa pela turbina, acontece a transformação de energia cinética em energia elétrica. E depois que isso daí está feito, aí é só transmitir. Aí existem os cabos, existem as linhas de transmissão, e a partir dessas linhas de transmissão, elas chegam até a nossa casa. Tá certo? Agora, vocês vão acompanhar comigo o vídeo sobre matriz energética e as fontes limpas de energia. Tá bom? Hoje, mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis, ou seja, de fontes limpas. Em outros países, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa média é de 20%. Aqui no Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica, com 70,6%. Em 2023, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, ela continuará a ser a mais importante, respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica. Essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis, como a eólica e a solar. A prioridade da expansão do nosso sistema é em cima das fontes hidrelétricas, da biomassa, do bagaço de cana e da eólica. E a novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica, as células fotovoltaicas. Nós vamos fazer um leilão desse ano. A solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem, mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar o desenvolvimento da fonte solar. Então, vocês acabaram de ver no vídeo que a principal matriz energética do Brasil é a água. São as usinas hidrelétricas. Então, a água é muito importante nesse caso, tá? Então, diferentemente do que as florestas, por exemplo, que a gente pode reflorestar, a água, ela tem uma quantidade fixa no nosso planeta. É bastante, sim, é bastante. Mas ela não tem como a gente produzir mais, entendem? Porque ela está dentro dessa quantidade, essa quantidade ela é fixa e a gente precisa cuidar. Se vocês observarem o globo, vocês vão ver que toda essa parte que está pintada de azul representa a água. Mas
é muita água. Mais de 97% do nosso planeta realmente é feito de água. Entretanto, essa água é salgada, é água dos oceanos. Cerca de 2% da nossa água está congelada, está lá no topo das montanhas, está nos icebergs, nos polos norte e sul. Então, a nossa quantidade de água, de fato, que estão presentes nos rios, nos lagos, nas represas, no lençol freático ou no lençol subterrâneo, que a água infiltrou no solo, é menos de 1%, na verdade. Tá? Então, seria o equivalente da água que a gente pode usar de fato, é a água que cabe nesse copinho aqui que eu trouxe para vocês observarem. Tá? Então, desse montante, que nós temos uma quantidade gigante de água, nós usamos um tanto assim, equivalente a isso, tá? Fazendo uma analogia. Agora, se a água é fixa, como é que isso acontece na natureza? Porque, da onde vem essa água nesse ciclo? É o ciclo da água, gente. Observem a imagem aqui. Olha. Então, olha lá, existe a evaporação, são mudanças de estado físico da água, tá? Então, isso vocês já viram, provavelmente com algum professor de ciências ou numa outra aula, vocês já viram isso. Dos oceanos, dos rios e dos lagos, a água evapora. Então, ela vai evaporando e vai formando gotículas de água no ar, tá? Na atmosfera. A evapotranspiração são as plantas que fazem. E as plantas, elas têm uma quantidade de folhas muito grande. E é pelas folhas que essa evapotranspiração acontece. Então, a quantidade de transpiração de gotículas de água que vai para o ar das plantas é bem maior, tá? Existe também transpiração dos animais, além das plantas. Aí, o que acontece? Acontece a condensação. O que é essa condensação? O ar atmosférico esfria um pouquinho, as gotículas se juntam, formando as nuvens, e em determinado momento, quando elas estiverem bem carregadas, chove. Precipitação é o nome chique da chuva, tá? Então, vocês agora podem falar que está precipitando, né? Porque chuva é precipitação, tá? Esse ciclo acontece todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Não tem parada. Por isso que é um ciclo, tá? Ele está sempre acontecendo e se renovando. Entretanto, não tem mais produção de água, tá? Não tem mais situações que você possa ter água. Está preso no ciclo, tá? E se a água existe em quantidade fixa no planeta, por que está acontecendo uma crise hídrica? Então, observem aqui na tela, ó, a crise hídrica. Falta de água em Curitiba e região não é culpa só da estiagem. Estiagem significa período de seca. Então, no inverno é normalmente uma estação seca. Então, nós vivemos de junho a setembro, que é o período do inverno, normalmente com seca. A estação chuvosa é a partir da primavera. Começa a primavera, as chuvas tendem a aumentar. E no verão é uma chuvarada o tempo todo, porque está muito quente, evapora mais gotículas de água, forma mais nuvens e acaba precipitando mais, tá? Agora, o que acontece com a crise hídrica é que os níveis dos rios estão baixando cada vez mais, e isso não só está comprometendo o nosso acesso à água, como também a questão energética, como já vemos comentando durante toda a aula. Então, como que essa crise pode ser explicada? Existem vários motivos, tá? São diversos, não é um motivo só, tá? Então, pensem aqui comigo. O que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é o conjunto de rios que está naquela determinada localidade. Provavelmente você já estudou isso com a professora de geografia. Tá? Então, as bacias hidrográficas, elas estão sendo ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade. Tá? O problema é que esses locais não são adequados para receber as pessoas, porque ali existe fauna, existe flora. Então, se eu retiro a mata ciliar, né, que é aquela mata que que cuida do rio, para que não entre terra no rio, para que não haja assoreamento, que é essa entrada de muita terra no rio. Aí o que acontece? A família está ocupando aquele espaço, desmata, tira, acaba colocando lixo, poluição naquele rio, e o rio fica sem poder utilizar depois. Tá? Então, a ocupação das localidades próximas aos rios não é bom. Tá? A própria poluição, não só dos rios, mas das represas, dos lagos, do solo,
Tá? Isso também interfere na qualidade da água, nesse caso, se é do solo, nos lençóis freáticos, tá? O grande crescimento da população, claro, se existe mais pessoas, vai precisar necessariamente de mais água, tá? A urbanização acelerada. Curitiba ainda nós temos o privilégio de ter muitas áreas verdes com água ainda, né? Cito o exemplo do Parque Barigui, que é uma região que é justamente para isso, para evitar enchentes, é uma região também que contribui para o espaço verde da cidade como corredor de fauna, né? Mas existem cidades que asfaltaram todo o chão, colocaram calçamento em tudo, e isso também prejudica o ciclo da água, porque na medida que vai chovendo, a água não consegue se infiltrar. Ela acaba caindo nas galerias ou então causando enchentes. A grande urbanização das cidades também interfere na crise hídrica. E claro, né, como não poderia deixar de comentar com vocês, o uso nas indústrias, na agropecuária, que também interfere bastante na crise hídrica. Tá? Agora, pessoal, a gente vai assistir o que se fala sobre a água e as mudanças climáticas, ou seja, o aquecimento global. O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. A ANA, em conjunto com outras instituições, estuda os novos cenários e promove ações para possibilitar uma gestão mais ágil, respondendo às situações críticas que devem acontecer cada vez mais. A ANA coordena o planejamento do acesso à água nesse novo futuro e colabora para a proteção das pessoas e o desenvolvimento do país. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Então, vocês viram no vídeo que o aquecimento global é uma realidade, a gente está vivendo essa realidade, e o aquecimento realmente está interferindo no regime de chuvas, tá certo? E existem pessoas que estão preocupadas com esse aquecimento e com esse recurso que são as bacias hidrográficas de cada região. Tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem agora mais esse vídeo que fala sobre os comitês de bacias hidrográficas, que a gente vai comentar daqui a pouco. É um pessoal muito interessado na preservação dos rios. Tá? Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta.
Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Então, vocês viram no vídeo que existem pessoas dentro desses comitês de bacias hidrográficas, que estão preocupados na preservação e eles promovem ações, eles procuram colocar para a população daquela região formas, e também na gestão pública, né? Incentivar a gestão pública para que incentive a economia e os processos de reutilização de água, reuso, tá? Agora, vamos observar aqui na imagem. Olha lá. Essas são as bacias hidrográficas da região de Curitiba, tá? Eu não coloquei do Paraná todo, eu coloquei de Curitiba, que é o que nos interessa no momento, tá? Existe a bacia do Rio Passaúna, existe a bacia do Rio Barigui, a bacia do Rio Atuba-Bacaxiri, a bacia do Rio Belém, a bacia do Ribeirão dos Padilhas e a bacia do Rio Iguaçu. Todas essas bacias são assim, ó. Elas são vários rios de menor porte, então são rios pequenos, riachos, córregos, e eles vão se juntando, eles vão convergindo para um rio maior, tá? Pô, eu vou citar para vocês um exemplo importante. A bacia do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu não faz parte da nossa captação de água para as nossas casas, tá? Os outros fazem, mas o Rio Iguaçu especificamente não. A nascente do Rio Iguaçu fica aqui próximo de Curitiba. Tá? E o Rio Iguaçu é um rio bem grande, ele atravessa o nosso estado, ele vai daqui de Curitiba e vai até Foz do Iguaçu. Tá? E lá em Foz do Iguaçu, ele alimenta a represa da hidrelétrica de Itaipu. A Itaipu é uma grande hidrelétrica que nós temos no Brasil, responsável
pela produção de uma grande quantidade de energia elétrica. Então, se chove menos aqui na nascente do rio, o que vai acontecer nesse trajeto todo até a foz? Com certeza vai diminuir também. E à medida que essa reserva desse rio Iguaçu vai diminuindo, o que vai acontecer lá na usina hidrelétrica de Itaipu? Ela não vai ter água suficiente para gerar a energia elétrica. Eu sei que no momento nem todas as turbinas estão funcionando. Eles têm várias turbinas dentro da hidrelétrica, é imensa de Itaipu. Então eles têm muitas turbinas. Eu estava sabendo que algumas tinham sido desligadas por conta da falta de chuva, consequentemente, falta de água no reservatório. Tá certo, gente? Então, agora, fique de olho. Então, contando para vocês ficarem de olho, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta já lá em maio, meados de maio, por aí, maio e junho, que realmente nós viveríamos em 2021 uma grande estiagem, ou seja, uma grande falta de chuvas, né, escassez de chuvas, de junho até setembro. E isso interfere não só no Paraná, né? Isso interfere nos estados que também são alimentados pela grande hidrelétrica de Itaipu. Então, os nossos rios da nossa região, os grandes rios, também abastecem estados como Mato Grosso do Sul e São Paulo. E isso também interfere na produção de energia elétrica desses estados. Ok? Agora, acompanhe comigo aqui uma coisa bem importante, se você já pensou nisso. Olha lá, na tela. A sua comunidade participa de alguma discussão envolvendo o tema água? Você já perguntou para alguém? Qual? Quem participa? Na região onde você mora, existem comitês de bacias hidrográficas organizados? Você já parou para pensar se existe? Se você não conhecia comitês de bacias hidrográficas, né? Será que existe perto da sua comunidade, na sua vizinhança, alguém ou um conjunto de pessoas que está preocupado com isso? Vejam lá comigo na tela. Se acontece alguma coisa relativa à distribuição de água utilizada na sua comunidade, como rompimento de encanamento, ou a falta de água, que medidas podem ser tomadas para solucionar esse problema? Vocês já pararam para pensar, vocês já viveram essa situação de ter uma falta de água ou um rompimento de cano na rua que fica vazando aquela água toda? Já viveram isso? Já observaram esse tipo de coisa? Então, o que vocês podem fazer? Contar para a gente. Então, com o auxílio de um adulto, um responsável por você, pode ser seu pai, sua mãe, uma pessoa que seja responsável por você, que possa te ajudar. Envie para a gente no nosso e-mail dos oficinasdointegral@gmail.com e conta o que você sabe sobre a distribuição de água na sua rua, na sua casa, se existem comitês de bacias hidrográficas, se acontece alguma questão, por exemplo, o racionamento. Está acontecendo racionamento de água na sua casa? Você já viu a sua mãe reclamar sobre isso? Me conta, manda pelo e-mail que eu vou ficar feliz em saber e ler a sua resposta, tá bom? Agora, voltando aqui ao nosso tema, cabe a nós, cidadãos ambientalmente comprometidos, essa discussão sobre a água, tá? Reivindicar políticas que estimulem o uso de maneira mais adequada, a reutilização, se possível, da água da chuva. Eu coloquei no slide, ali na imagem, vocês podem ver um exemplo. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. Cisternas ou caixas d'água, realmente, para reaproveitar a água, né? Chove, tem chovido pouco, né? Mas aproveitar a água que chove de vez em quando, guardando em cisternas ou reservatórios, é uma importante forma de reaproveitamento de água, tá certo? E outras questões também são importantes, como redirecionamento da água dentro de uma própria indústria, porque o processo de fazer as coisas, de construir, por exemplo, camiseta, sapato, tudo isso envolve água. Dentro das indústrias acontece muito gasto de água.
Então, o que a gente pode fazer? O que a indústria, quais são os implementos, né, a questão tecnológica dentro da indústria para que ela possa utilizar a água e reaproveitar a água na sua produção, certo? Agora, nós vamos de mão na massa. Então, acompanhem comigo agora a atividade. Tá? Vamos ler a tirinha do Armandinho? Faltou água. Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria? A solução caiu do céu. Então, o autor da tirinha, ele fala de uma importante estratégia para a escassez de água ser resolvida em casa, ou pelo menos amenizada. Qual foi a estratégia sugerida pelo Armandinho? Essa estava fácil, né? Vocês viram na própria imagem que a estratégia proposta é super interessante e também barata, né? De certa forma. É ter uma cisterna para a reutilização da água da chuva, gente. Isso é bem interessante e é possível de ser feito, tá? É reaproveitamento de água. Vamos para o próximo? Vamos ler com a gente, comigo. A gente cuida tanto para não desperdiçar água, enquanto eles destroem as florestas. As florestas são fábricas de água. Aqui, o autor ele afirma que as florestas são fábricas de água. Você concorda com isso? Pensa um pouquinho e me responde.
Então, o Armandinho está afirmando que as florestas são as fábricas de água. O que acontece? Acontece o seguinte, as árvores transpiram o tempo todo, né? De manhã, de tarde, de noite, elas soltam das suas folhas uma quantidade grande de vapor de água, assim como nós. Só que nós temos a pele, né, os animais, as folhas das árvores, elas estão numa quantidade muito grande, muito maior. Consequentemente, a quantidade de evapotranspiração, ou seja, de formação de gotículas para a atmosfera, é muito maior. Observem na imagem, olha lá, ó, como a floresta faz chover. Então, a árvore transpira o tempo todo. A água sai pelas folhas em forma de vapor, e isso vai compor a atmosfera. Como são muitas folhas sobrepostas, a área total delas é enorme. Não tem como, a gente pode até colocar as folhinhas uma do lado da outra, ainda assim a quantidade vai ser muito grande. Assim, 1 quilômetro quadrado de floresta consegue evaporar mais água do que a mesma área do oceano. Entenderam como que a floresta faz chover? Ela atua diretamente com mecanismos biológicos, juntamente com as nuvens, fabricando mais chuvas. Por isso que o desmatamento é um fator muito importante para que haja crise hídrica. Ter florestas, ter mata nativa é importante para a produção de chuvas. Tá certo, gente? Esse mecanismo é natural do nosso planeta. Então, à medida que nós estamos interferindo com excesso de desmatamento, urbanização das cidades, crescimento da população, poluição, nós estamos, e claro, ocupação ali da região do rio, nós estamos atrapalhando o sistema que é da natureza, um sistema natural, esse sistema de chuvas. Aconteceu e acontece há milhões de anos, por isso que a gente tem água na forma líquida, tá? Agora vamos ao que aprendemos hoje. Então, vamos ao que aprendemos hoje? Então, hoje nós falamos sobre a água. No início da aula, nós falamos sobre as hidrelétricas, retomamos a aula anterior, né, sobre a energia sustentável, as fontes energéticas mais utilizadas e comentamos que é a água a matriz energética mais usada no mundo e aqui no Brasil é a mais importante. Comentamos que as CGHs, ou Centrais Geradoras Hidrelétricas, são pequenas hidrelétricas, né, pequenas usinas, e são uma forma de contribuir com a economia do município e a geração de energia numa quantidade para aquele local, uma quantidade de energia descentralizada, certo? Nós aprendemos que a água é essencial. Desde o início do nosso dia, nós fazemos várias coisas, até o ato de vestir uma roupa. Aquela roupa, todo o processo de fabricação das roupas, dos calçados, tudo isso envolve água. A alimentação, fazer comida, escovar os dentes, tomar banho, tudo isso envolve a água. Então, a água é essencial para a nossa vida e para tudo que está relacionado à nossa volta. Nós precisamos de água em quantidade e em qualidade, tá? Ela tem que chegar, a gente ter acesso a ela desta forma, com qualidade e quantidade, tá? A questão da água é uma questão socioambiental muito importante, né? A crise hídrica é uma questão importante que precisa ser pensada, precisa ser discutida. E a água, ter acesso à água é um marcador muito importante das desigualdades sociais, porque nem todas as pessoas têm acesso à água da mesma maneira. Comentamos que algumas pessoas recebem água encanada em casa. Outras pessoas precisam andar quilômetros para achar uma bica ou para achar um rio, para as suas necessidades serem atendidas. Eu nem comentei de uma outra situação de extrema vulnerabilidade, que são os moradores de rua. Nem comentei. Como que essas pessoas que estão nas ruas, como elas fazem para ter acesso à água? Você já pensou nisso? É importante pensar. Aí, nós vimos lá a matriz energética,
matriz energética principal do Brasil é a água, né, e as usinas hidrelétricas estão necessitando de água. Os reservatórios em algumas localidades do país estão muito baixos. Nós vimos também que a disponibilidade de água é um fator importante e é um fator limitante. Então, aonde não tem água, como, por exemplo, regiões de muita seca, regiões de deserto, esses locais dificilmente vai ter uma grande população de pessoas, porque ter acesso à água é uma questão muito importante. Tá? Olhem lá, comentamos que a água é em quantidade fixa, existe um montante no planeta como um todo, ele até poderia ser chamado planeta água, de tanta água que tem, entretanto, a gente só consegue usar menos de 1%. Se a gente pensar no globo terrestre, mais de 97% é água do mar, água salgada, dos oceanos, a gente não consegue utilizar. Cerca de 2% é água congelada, está nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, ou então está no alto das montanhas, está nos icebergs, nós não podemos utilizar essa água congelada. E o montante mais ou menos equivalente a esse copinho de água é o real que a gente consegue usar. Tá? É uma quantidade pequena. E ela é fixa porque nós também dependemos do ciclo da água, que é aquele ciclo de evaporação, formação de nuvens, condensação e a precipitação na forma de chuva. Tá? Vamos para o próximo? Agora sim, a crise hídrica. Por que nós estamos vivendo? Um fator importante e um está encadeado com o outro, tá? Nada está estanque. O aquecimento global também está relacionado a isso, tá certo? Então, desmatamento influencia na crise hídrica, desmatamento influencia na formação de chuvas. Lembrem-se que a quantidade de água é fixa. O desmatamento, a gente pode até reflorestar uma área como a Amazônia. As árvores vão crescer novamente, agora a quantidade de água vai ser sempre a mesma, tá? A ocupação das bacias hidrográficas. Lembrem-se que as bacias hidrográficas são regiões, né, espaços dentro do local, daquele determinado local, que existem muitos rios. Às vezes tem rios grandes e existem os córregos, os riachos, que vão desembocar, ou seja, eles vão convergir para esse espaço específico do rio maior, tá certo? Agora vamos para a poluição. Poluição, crescimento populacional, tá? O aumento de número de pessoas interfere sim na quantidade de água que a gente está precisando. Tá? E o uso intensivo na indústria e na agropecuária também interfere na crise hídrica. Importante, comentamos durante a aula, que nós, como cidadãos ambientalmente comprometidos, precisamos sim cobrar das políticas públicas dos nossos gestores em relação ao uso adequado, o uso que é econômico, né, e investimentos nessa área, que haja tecnologia para reaproveitamento, reuso da água que a gente precisa, tá bom? E, por último, nós temos comentado em todas as aulas sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, observem lá na telinha. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 fala justamente sobre a água potável e saneamento. Ter acesso à água é uma questão de saúde, é uma questão de igualdade social. Então, a gente precisa ter acesso à água. E é uma meta. Então, até 2030, essa meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável fala que todas as pessoas do mundo têm que ter acesso à água potável e saneamento. Saneamento é a água encanada, certo? Então, gente, com a ajuda de um adulto, vocês vão enviar as dúvidas para a gente, tá? Podem enviar dúvidas, comentários, o que vocês acharem legal. O nosso e-mail é oficinasdointegral@gmail.com. Fiquem bem e até a próxima aula.